pessoal, eu sou a professora Valdirene do Instituto Federal Catarinense, Campus Avançado de Sombrio. Hoje nós vamos estudar o tema de conjuntos, os conceitos iniciais. Nós vamos corrigir a lista número 1. Então vamos começar com o primeiro exercício, que diz que é para nós representarmos na forma tabular os seguintes conjuntos. Então, no primeiro item, no item A, nós temos que o conjunto A pertence aos inteiros e nós temos um intervalo de -3 até 3. Então, no item A, os elementos que formam o conjunto A, ele vai de -3 até 3. Então, seria o -3, -2, -1, 0, 1, 2 e 3. Depois nós temos no item B, que está dizendo que x pertence aos inteiros, tal que x² igual a 9. Então, nós poderíamos pensar assim: qual o valor que nós vamos atribuir para x para que seja elevado ao quadrado seja igual a 9? Nós temos -3, porque -3 ao quadrado dá 9, e 3. Agora vamos para o item C. Nós temos que o conjunto C, ele é formado por x pertence aos naturais, tal que x² é igual a 9. Então, nós poderíamos pensar na ideia do segundo item, Nós temos que -3 ao quadrado dá 9. Só que -3, ele é um número inteiro. E aí, então, não poderíamos usar o -3 para o conjunto C. E 3 ao quadrado dá 9. E o número 3, ele é um número natural. Então, o nosso conjunto C, ele é formado apenas por elemento 3. Depois, no item D, nós temos que x pertence aos naturais, tal que x ele é maior ou igual que 9 e menor do que 100. Então, quem seria esses elementos? São os números naturais de 9 até 99. Por quê? Porque nós temos que o x ele é maior ou igual que 9, então 9 ele pertence a esse conjunto, e ele é menor do que 100, então o elemento 100 ele não pertence a esse conjunto. Então seria 9, 10, 11. Agora eu vou colocar umas reticências, porque ficaria difícil a gente escrever todos os elementos. Então a reticência significa que nós estamos pulando alguns. E vou começar lá do 98, 99. Então esse intervalinho aqui das reticências significa que eu tenho o 12, 13, 14, 15, enfim, até chegar no 98 e 99. Agora vamos para o item E, que diz que x pertence aos naturais, tal que o x ele é maior do que 54. Então seria todos os elementos a partir do 54, sendo que se ele é maior que 54, 54 não pertence a esse conjunto. Então seria 55, 56, 57 e vamos até o infinito, As reticências para dizer que o nosso conjunto ele é infinito, que ele serve. No exercício 2, está pedindo para a gente classificar cada um dos conjuntos a seguir como finito ou infinito. No item A, está dizendo que o conjunto A é x que pertence ao conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, tal que x ele é menor do que 0. Então, vamos montar, construir esse conjunto A.
conjunto A, se ele é, né, o x ele é menor do que zero, então ele vem do infinito, né, do menos infinito até o elemento menos 1, porque se o x ele é menor que zero, ele não pertence a esse conjunto. Então, né, as reticências que representam o infinito, né, vou começar a partir de menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Esse conjunto, ele possui infinitos elementos, então nós classificaríamos como um conjunto infinito. Conjunto infinito. Vamos para o item B. Está dizendo que x pertence aos naturais, tal que x ele é menor do que zero. O conjunto dos números naturais ele é formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? E vamos até o infinito. Então, neste caso, se o x ele é menor do que zero, nós temos que o conjunto B ele é um conjunto vazio. E aí significa que ele é um conjunto finito. Esta representação seria uma das representações de conjunto vazio. Vamos para o item C. No item C, nós temos que x pertence aos naturais, tal que 0 vezes x é igual a 0. Vamos pensar assim, que se o x for 1, 0 vezes 1, 0. Então, o 1, né, poderia ser um elemento do conjunto C. Se nós pensássemos assim, o x vale 10, 0 vezes 10 é 0. Então, poderíamos dizer que o 10 seria um dos elementos desse conjunto. Agora, se o x fosse 100, 0 vezes 100 dá 0. O 100 também seria um elemento desse conjunto. Enfim, nós poderíamos citar vários exemplos e nós teríamos infinitos valores para x. Então, significa que esse conjunto ele é infinito. Vamos agora para o item D. O item D está dizendo que D é igual, x pertence aos naturais, tal que 0 vezes x é igual a x. Agora, quem que nós poderíamos pensar para que tivesse 0 vezes x seria igual a 0? Se nós pensássemos assim, que o x for 0, 0 vezes 0 dá 0 e dá igual a x. Então, 0 seria um elemento desse conjunto. Agora, se nós pensássemos assim, x vale 1, 0 vezes 1 é igual a 0, só que o x é 1, então o 1 não pertence a esse elemento. Neste caso, o único elemento que pertence ao conjunto D seria o 0. Então, esse conjunto ele é finito. No exercício 3, nós temos, sendo x números tais que nós temos lá os conjuntos, né? O conjunto 1, 2 e 3. Igual a 1x e y. Podemos afirmar que, quando nós estudamos igualdade de conjuntos, nós vimos que, para que dois conjuntos sejam iguais, eles precisam ter os mesmos elementos. Porém, eles não precisam estar na mesma ordem. Então, neste caso, para que o conjunto 1, 2 e 3 seja igual a 1x e y, nós sabemos, né, que para eles serem iguais, nós precisamos ter os elementos 2 e 3. Não necessariamente o x vai ter que ser 2 e o y 3. O x pode ser 3 e o y pode ser 2. Então, neste caso,
Para a gente, né, assinalar a alternativa correta, seria o item B. A soma de x mais y tem que ser igual a 5. Então, a alternativa correta seria o item B. Agora vamos para o exercício 4. Observando o diagrama, classifique cada uma das afirmações como verdadeira ou falsa. Então, analisando o nosso diagrama, já vamos classificar quem seriam os elementos que pertencem ao conjunto A e o conjunto B, para depois nós analisarmos as sentenças, se são verdadeiras ou falsas. Então, analisando o conjunto A, nós temos que os elementos que pertencem a esse conjunto são o 3, o 5 e o 8. O 3, 5 e 8. Vamos para o conjunto B. 4, 5, 6, 8 e 9. Então, das alternativas, a primeira alternativa diz que o elemento 3 pertence ao conjunto A. Então, o elemento 3 pertence ao conjunto A. A sentença, ela é verdadeira. Vamos adotar por verdadeiro a letra V e a letra F para a sentença falsa. No segundo item, nós temos que diz 3 pertence ao conjunto A e 3 pertence ao conjunto B. Então, o 3 pertence ao conjunto A. Está correto? Agora, ele está dizendo 3 pertence ao conjunto B. Porém, nós não temos o elemento 3 que pertence ao conjunto B. Então, neste caso, se o 3 pertence ao A, mas ele não pertence ao B, a nossa sentença ela é falsa. Para ela ser verdadeira, tinha que o elemento 3 pertencer ao conjunto A e também pertencer ao conjunto B. Na terceira sentença, está dizendo que 3 pertence ao A, ao conjunto A, ou 3 pertence ao conjunto B. Agora, neste caso, a nossa sentença é verdadeira. Por quê? Ele está dizendo que o 3 pertence ao A ou ele pertence ao conjunto B. Ele não está, né, afirmando que ele estaria ou não. Então, ele pertence ao A ou ao B. Neste caso, ele não está no B, mas ele está no A. Vamos para a quarta sentença, que está dizendo que 5 pertence ao A, conjunto A, ou 5 pertence ao conjunto B. O 5 pertence ao conjunto A e também ele pertence ao conjunto B. Então, a sentença é verdadeira. Vamos seguir aqui do ladinho. Então, vamos para a quinta sentença. 5 pertence ao conjunto A e 5 não pertence ao conjunto B. Então, o 5 pertence ao A e ele também pertence ao B. Então, neste caso, a sentença é falsa, né? Vamos usar a letra F para o falso. Agora, a sexta sentença, que está dizendo assim, que o conjunto 5 e 8, ele está contido no conjunto A. Então, ó, o 5 e o 8, né? O conjunto 5 e 8, ele está contido no conjunto A. Então, é verdadeiro. Vamos para o item 6. 7, desculpe, que o 6 a gente já fez. O conjunto 5 e 8, ele está contido no conjunto B. O 5 e o 8, eles estão contidos no conjunto B. Então, a sentença é verdadeira. Vamos para o item 8, que está dizendo que o conjunto 6 e 8, ele está contido no conjunto B. 6 e 8 estão contidos no conjunto B. Então, a sentença é verdadeira. Então, no item 9, né, está dizendo que o conjunto
8, 4 e 9, ele não está contido no conjunto A. Bom, o conjunto, né, 8, 4 e 9, ele não está contido no conjunto A. Então, neste caso, a sentença é verdadeira. No exemplo 5, diz assim, ó, após o teste de um novo medicamento, em 10 ratos numerados de 1 a 10, constataram-se com efeitos colaterais os sintomas A, B e C. O pesquisador responsável pela equipe que realizou a experiência registrou em seu relatório o diagrama abaixo, que descreve os sintomas de cada rato submetido ao teste. A, B e C representam, respectivamente, os conjuntos dos ratos com sintomas A, B e C. Então, analisando, né, o diagrama, ainda, né, ele pede, em vez de usar um diagrama, o pesquisador poderia organizar esses dados em uma tabela, em que o cruzamento da linha sintoma com a coluna rato, ele assinalaria X, indicando que tal sintoma foi observado em tal rato. Então, nós poderíamos, aqui no exemplo 5, para facilitar também, fazer semelhante o exercício 4, que nós separamos cada elemento a cada conjunto. Então, vamos pegar assim, no conjunto A, analisando o diagrama, seria, né, o medicamento 1, 4, 6, 9 e 10. No conjunto B, são o 1, o 2, o 4, o 5, 6, 7, 8 e 9. Né? O 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora vamos montar o C, que são o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 9. Agora sim, fica mais fácil a gente montar a nossa tabela, já que nós separamos todos os conjuntos, conjunto A, B e o conjunto C. Então, nós separamos os ratos, né, a cada sintoma. Então, no sintoma A nós temos 1, 4, 6, 9 e 10. No B, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E no C, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Então, esses dados, essas informações, nós tiramos do diagrama do problema. Então, né, construindo a tabela, agora nós vamos analisar no sintoma A, que seria o conjunto A, nós vamos marcar um X nos elementos que pertencem ao conjunto A. Então, nós temos no conjunto A, né, o elemento 1, que seria, né, o rato 1, com sintoma A. O rato 4 teve o sintoma A, o rato 6 teve o sintoma A, o rato 9 teve o sintoma A e o 10 também. Agora, né, no item B, o rato com sintoma B. O rato 1, o 2, 4, 5, 6, 7, o 8 e o 9. No sintoma B, o rato 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Então, essa seria a conclusão do exercício 5, montar a tabela. No exercício 6, diz assim, ó, indique se cada um dos elementos, então vamos descrever aqui os elementos, menos 4, 1/3, 3 e 0,25. Pertence ou não a cada um dos conjuntos? No item A, nós temos x está aqui, x é um número inteiro. Então, destes elementos, quem seria número inteiro? Nós temos o menos 4 e o 3. Então, o conjunto A, ele é formado pelos elementos menos 4 e 3.
No item D, está dizendo x tal que x ele é menor do que 1. Então, destes elementos, né, que nós temos, quem seria menor do que 1? O menos 4, o 0,25 e o 1/3. Vamos para o item C. O item C está dizendo assim, ó, x tal que 5x menos 5 é igual a 0. Bom, nós poderíamos pensar de duas maneiras. Pegar cada um dos elementos, substituir no lugar de x na equaçãozinha e verificar quais delas, né, nós teríamos que 15 vezes x menos 5 dá igual a 0. Ou ainda resolver a equação. Então vamos resolver a equação para a gente relembrar, né, como se resolve uma equaçãozinha de primeiro grau. Então assim, vamos pensar na equação, né? Quando nós trabalhamos com uma equação de primeiro grau, nós podemos pensar na balança, né? Quando que a balança vai estar equilibrada. Então eu preciso descobrir quem é o valor de x. Então para eu descobrir o valor de x, vou equilibrar essa balança. Então eu preciso eliminar o menos 5 desta equação. Então eu vou fazer, para mim equilibrar ela, a balança, eu vou tirar esse 5 daqui. Então, vou adicionar 5 nos dois lados da equação. Então, agora eu vou ficar com 15x menos 5 mais 5 é 0. Então, não precisa aparecer o 0 neste lado da equação. Vou copiar o sinal da igualdade. 0 mais 5 é 5. Agora, para mim eliminar o 15, né, na frente do x, eu tenho 15 multiplicando x. Então, eu vou dividir toda a expressão por 15. Então, o que sobrou para a gente? X igual a 5 sobre 15. Porém, 5 sobre 15 não é um elemento que, né, nós temos aqui. Só que eu posso simplificar, ter uma fração equivalente. Então, vou simplificar o numerador e o denominador por 5. Quando eu faço essa simplificação, então o que eu vou ter? 5 dividido por 5, 1. 15 dividido por 5, 3. Então, x é 1/3. Agora vamos analisar lá dos elementos que nós temos. O 1/3. Então, o elemento que pertence ao conjunto C é 1/3. No item D está dizendo x tal que x ele é maior ou igual que menos 2 e menor ou igual a 1/4. Então, destes elementos que nós temos aqui, maior que 2 e menor ou igual a 1/4, é apenas o 0,25. Então, D, conjunto D, é formado pelo elemento 0,25. No exercício 7, nós temos que, se H é um conjunto formado pelos elementos menos 1, 0, 2, 4 e 9, reescreva cada um dos seguintes conjuntos enumerando os seus elementos. Aí no item A do exercício 7 diz assim, ó, que o conjunto A é x tal que x pertence a H e x ele é menor do que 1. Então vamos lá. Se o x ele é menor do que 1, destes elementos aqui, né, do menos 1, 0, 2, 4 e 9, os que são menores do que 1 é apenas o menos 1 e 0. Depois, no item B, está dizendo que x tal que x pertence a H e
2x menos 1 sobre 3 é igual a 1. Bom, agora novamente, temos uma equaçãozinha. O que a gente pode fazer? Pegar cada elemento do conjunto H e substituindo no lugar de x e verifica se a igualdade, né, quando nós vamos ter que 1 é igual a 1. Porém, se vocês não quiserem ficar testando cada elemento, nós podemos resolver a equação de primeiro grau. Então, vamos resolver a equação 2x menos 1 dividido por 3 é igual a 1. Nós podemos pensar que, quando no 1 não aparecer um denominador, é o próprio 1. Podemos fazer a regrinha de multiplicação meio pelos extremos. Então, aqui, 1 que multiplica 2x menos 1, vai ficar o próprio 2x menos 1 e 3 que multiplica 1 igual a 3. Novamente, nós precisamos encontrar o valor da letrinha x. Pensando na balança, então tem que eliminar o menos 1 daqui. Então, vou ficar 2x menos 1, vou somar 1 igual a 3 mais 1. Então, sobra, no leste lado da igualdade, 2x. E 3 mais 1, 4. Agora o 2 multiplica o x, vou dividir então toda a expressão por 2, que vai nos sobrar x igual a 2, Então, no conjunto B, o elemento, que pertence ao conjunto B é apenas o 2. Agora, no item C. O item C está dizendo x tal, que x pertence a H e x é um quadrado perfeito. Então, como que a gente vai descobrir quem seria um quadrado perfeito? Para o número de ser um quadrado perfeito, nós precisamos conseguir extrair a raiz quadrada deste número. Então, analisando esses números, no caso menos 1, não é possível a gente extrair a raiz quadrada de menos 1, porque nós não temos um número que multiplique por ele mesmo, vai nos resultar a menos 1. No caso do zero, 0 vezes 0 dá 0, Tipo a raiz quadrada de 0 é 0. Então, 0 é considerado um quadrado perfeito. O 2, mesma ideia, Não temos um número que multiplique por ele mesmo, vai dar 2. 4 seria um quadrado perfeito, porque raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2, 4. 9, quadrado perfeito, porque 3 vezes 3, 9. Vamos para o item D. Está dizendo que x tal que x pertence a H e x é menor do que 0. Então, analisando estes elementos do conjunto H, o único número menor que 0 é menos 1. Então, D vai ser menos 1. O elemento que pertence ao conjunto D, menos 1. No item E, então, nós temos que x tal que x pertence a H e 3x mais 1 igual a 10. Então, nós vamos resolver a equaçãozinha para verificar qual o valor de x e verificar ainda se ele pertence ao conjunto H. Mesma ideia do item B, vamos equilibrar essa balança. Então, preciso eliminar um deste lado da igualdade. Vai nos restar 3x, Porque mais 1 com menos 1, 0. 10 menos 1, 9. Preciso eliminar o 3 na frente do x. Então, vou dividir por 3, que vai sobrar 9 dividido por 9. 9 dividido por 3, desculpe, vai dar 3. Então, x vale 3. Agora, analisando, 3 ele
não pertence ao conjunto H. Então, a solução para o item E, nós temos um conjunto vazio, que nós podemos ter essa representação ou o zerinho cortado, que também significa conjunto vazio. O exercício 8 pede para a gente, em cada caso, identificar os conjuntos unitários e os conjuntos vazios. No item A, nós temos que A, o conjunto A, tal que x é 1 e x é 3. Bom, dentro do mesmo conjunto, nós não podemos dizer que o x ele é 1 e o x ele é 3. Ou ele seria 1 ou ele seria 3. Então, para este caso, nós temos que o item A ele é um conjunto vazio. No caso do item B, o item B está dizendo assim, que x é um número primo, par e positivo. O que é um número primo? Para ser um número primo, ele precisa ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, e ainda, no exercício está dizendo que ele é par. Então, nós temos que esse número primo, positivo e par seria o número 2. Então, nós temos um conjunto unitário. No item C, está dizendo que nós temos que o x, tal que x ele é maior do que 0 e menor do que 5. E ainda, 3x mais 5 sobre 2 igual a 4. Vejam só, caímos de novo em uma outra equação. Precisamos saber o valor do x para a gente conseguir definir se o nosso conjunto ele é vazio ou ele é unitário. No número 4 não aparece denominador, então significa que ele é 1. Mesma ideia, fazendo a regrinha, multiplicação meio pelos extremos. 1 vezes 3x mais 5, 3x mais 5. 2 vezes 4, 8. Resolver a equação, equilibrar a balança, precisa eliminar o 5. Então, 3x mais 5, vou tirar 5, igual a 8 menos 5. Vai nos restar 3x igual a 8 menos 5, 3. Agora o 3 multiplica o x, então vou dividir por 13, vou dividir por 3. Então, x é igual a 1. Então, achamos a solução para a equação x é igual a 1. Ainda no problema informava que x estava entre 0 e 5. Então, nós conseguimos 1. 1 está entre 0 e 5. Significa que o nosso conjunto é unitário. Vamos para o item D. O item D está dizendo x, tal que x é a capital da Bahia. Capital de um estado é apenas um município, então ele é unitário, esse conjunto. Vamos para o item E. O item E está dizendo x tal que x é um mês cuja letra do nome é P. Nossos meses do ano, nenhum deles começa com a letra P. Então, esse conjunto ele é vazio. O item F está dizendo que x tal que 2 sobre x é igual a 0. Vejam só, olha a expressão, 2 sobre x igual a 0. Existe algum valor que a gente coloque no lugar do x que essa expressão, este lado da igualdade seja 0? Não, Então, esse caso, ele é um conjunto vazio. O exercício 9 está dizendo assim: represente o conjunto A na forma tabular, sabendo que A ele está contido nos números naturais. Então, vamos só descrever aqui. Quem seriam conjuntos naturais? Seriam os elementos 0, 1, 2, 3, 4,
E vou colocar as reticências porque os conjuntos dos números naturais eles são infinitos. Então ele diz que o A está contido no conjunto dos números naturais. Então a gente sabe que o conjunto A ele está aqui dentro. Aí ele diz que 4 é o menor número que pertence ao conjunto A. Então, ó, vejam só. Se ele é o menor, quer dizer que esse conjunto ele começa do 4. Agora, para a gente saber se ele vai continuar o conjunto ou ele seria unitário, enfim, ainda temos uma informação que diz assim, se x pertence a A, então x mais 1 pertence a A. O que isso significa? Que se o 4 pertence ao conjunto A, que nós chamaríamos de x, o x mais 1 pertence. Então seria 4 mais 1, 5. Depois, 5 mais 1, 6. Então, quem é esse conjunto A? É 4, 5, 6, 7 e 8, 9, 10. Vamos até o infinito. No exercício 10, diz assim, ó, determinar o menor número que pertence a cada um dos conjuntos. No item A, nós temos que x pertence aos naturais, tal que x ele é maior ou igual a 5. Então, maior ou igual a 5. Então, quem seria o menor número que pertence a esse conjunto? Seria o número 5, né? Agora vamos para o item B. O conjunto B, x pertence ao Z, que é o conjunto dos números inteiros, e x ele é maior do que 5. Se ele é maior do que 5, o elemento vai ser o 6, o menor número desse conjunto, B é o elemento 6. Vamos para o item C. X pertence a Q, que é o conjunto dos números racionais, e está dizendo que x ele é maior ou igual a 5. Então, o elemento deste conjunto C é o 5. E agora vamos para o item D. O conjunto D é x pertence aos racionais, tal que x ele é maior do que 5. E aí quem seria o menor número, Neste caso, não existe. Então, nós podemos dizer que nosso conjunto é vazio.